Amém? Crescendo na graça e no conhecimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 14 a 18. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pai, nós estamos reunidos, Pai, ao nome de Jesus nesse lugar. E estamos, Senhor, diante da Tua palavra, nesse momento, Pai, em que nós meditamos nela, nesse momento, Pai, onde a Tua glória, depois dos louvores, depois das orações, também é proclamada, Pai. E nós pedimos ao Senhor mais de Ti, menos de mim, menos de nós, mais do Teu Espírito, Senhor, fluindo nesse lugar, para que o Teu propósito seja atingido nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Enquanto esperam estas coisas, o que nós esperamos? O que a igreja espera? O que você espera? Você que compõe a igreja de Jesus Cristo, o que você espera? O que você está esperando? Claro que cada um de nós tem as suas expectativas particulares com relação à sua própria vida, suas necessidades, os desejos da sua alma, aqueles a quem você ama. Você espera do Senhor alguma coisa com relação a eles. Mas tratando do assunto aqui como igreja, o que nós, igreja, esperamos? Que coisas são essas que nós esperamos? Nós sabemos pela Escritura, até mesmo por esse texto, lendo alguns versículos anteriores, que o que está reservado para essa terra é o juízo. O texto diz que a terra e o céu, eles vão se desfazer pelo calor do fogo. Deus vai consumir isso daqui, e com eles os ímpios. Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que sobre essa terra, Deus vai lançar juízo. Deus vai lançar juízo sobre essa terra. Então, diante disso, conhecendo isso, sabendo disso, sabendo que isso é uma promessa de Deus, que assim como as demais promessas que Ele fez, desde Moisés e os profetas, todas elas se cumpriram, inclusive as promessas em Jesus Cristo se cumpriram, sabendo que isto também é mais uma promessa das Escrituras, nós somos conscientes disso. Como nós devemos então viver o tempo presente? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de pessoa você deve ser? O verso 14 mesmo diz isso:
Obrigado, irmão. Que nós devemos ser achados por Jesus estando em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, nós devemos estar livres de conflito o quanto depender de nós. A Bíblia fala que o quanto depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. Veja só, não é quando depender de nós, mas é o quanto depender de nós. Porque muitas vezes não é possível nós termos paz com todos os homens, por quê? Porque eles são e agem como os nossos inimigos. Mas a Bíblia fala que eu e você, nós não podemos agir como o mundo age. Nós temos que agir como o Senhor Jesus agiria. Então nós precisamos viver em paz com todos os homens, o quanto depender de nós. Quer dizer, aquilo que for preciso fazermos para viver em paz com as pessoas, nós devemos fazer. Nós devemos ser achados livres de qualquer mancha. Devemos ser achados livres de qualquer mancha. Isso quer dizer o quê? Que em todo o nosso procedimento, em toda a nossa forma de viver, nós temos que ser exemplos para todos os homens. Você deve estar pensando nesse momento, né? Como tem sido o meu procedimento em toda a minha maneira de viver. E eu espero que esteja pensando isso mesmo, porque é para isso que você está aqui, para ser confrontado com a palavra de Deus, com o Deus que quer fazer de você uma pessoa mais parecida com seu Filho Jesus Cristo. Então, você precisa viver em toda a sua maneira de viver, como alguém que seja exemplo para os outros. E nós também devemos viver livres de acusação. Quando nós falamos livres de acusação, nós estamos falando livres de acusação de Satanás em nossas vidas. A Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, como nós cantamos aqui no momento das ofertas, nós devemos estar sempre ao pé da cruz, sempre olhando para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e entendendo que aquilo que Ele fez por nós foi para que nós estivéssemos livres de acusação. Você é livre de acusação, porque mesmo que você esteja, como nós pregamos domingo passado, com as suas vestes sujas, é o próprio Deus que troca as suas vestes por vestes limpas. Que tipo de pessoas nós devemos ser então? Pessoas que vivem em paz, pessoas imaculadas e pessoas inculpáveis. E também, irmãos, pacientes. Pacientes por quê? Porque há pessoas que nos acusam, dizendo a fé de vocês, ela não faz sentido, porque vocês estão dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e desde que eu te conheço, você diz que Jesus vai voltar, e Jesus não volta. Né? Vou fazer 59 anos, pela glória, pela graça de Deus, em fevereiro do ano que vem. E desde que eu sou criancinha, na igreja, eu fui ensinado, Jesus Cristo em breve vai voltar. Quando eu entrei para o grupo de jovens da igreja, lá com 14 anos, nós cantávamos, né? Cristo em breve há de voltar. Nós cantávamos isso. Mas já se passaram 50 anos e Jesus ainda não voltou. E minha mãe, ela cantava uma canção que dizia assim: Senhor, dá tempo para mim ajustar minha vida contigo. O texto está dizendo que se o Senhor Jesus, Ele posterga a sua vinda, é para que o número dos eleitos seja completo no dia da sua vinda. Se Ele posterga a sua vinda,
é para que você tenha mais tempo de orar por aqueles a quem você ama e quer vê-los aos pés da cruz, assim como você. É esse tipo de pessoa que nós devemos ser enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Devemos ser pacientes, porque diante das oposições ao Evangelho, nós sabemos que o Senhor aguarda com paciência aquela pessoa a quem Ele vai receber como filho, no tempo oportuno, no tempo certo. De qualquer forma, o meu nome e o seu nome já estão escritos no livro da vida. Ainda que nós não vejamos Jesus voltar nas nuvens, mas ainda que nós tenhamos que ir ao seu encontro através da morte, isso já nos é eternamente suficiente. Eu me alegro nisso. Glória a Deus por isso. E quais são essas oposições que nós enfrentamos com relação ao Evangelho? Veja só, nós vivemos agora esperando o cumprimento das promessas de Deus. E quando nós esperamos as promessas de Deus, nós vivemos num mundo de pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós cremos. E essas pessoas, elas se opõem àquilo que nós pregamos, se opõem ao Evangelho. Apesar das Escrituras elas serem claras, os homens, por sua vez, eles são cada vez mais amantes de si mesmos. E amantes de si mesmos, eles buscam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Agora você vê que nós já não estamos falando somente dos ímpios que não creem no Senhor Jesus. Nós nesse mundo ainda temos outros que se dizem cristãos e que se opõem à sã doutrina. Nós ainda encontramos pessoas que se dizem cristãos como nós, mas que buscam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir. Pessoas que preguem aquilo que lhes parece mais fácil, mais razoável. Agora essas pessoas, elas são inconstantes. E são ignorantes. Isso que eu estou falando, gente, está aqui no texto, tá? Isso não é opinião minha. São pessoas inconstantes, ignorantes, ignoram as verdades bíblicas, e essas verdades, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então elas rejeitam, porque não suportam a doutrina verdadeira. Então a oposição que um cristão sofre hoje não é somente dos ímpios, mas também de outros cristãos. Irmão, e a luta não é fácil. Não é fácil. Às vezes nós somos chamados de intransigentes, somos chamados de radicais. Na última célula, foi uma coisa maravilhosa, né? Na última célula nós estávamos ali estudando a palavra na primeira carta a Timóteo, né? E nós nos confrontamos ali com uma passagem que nós não vamos tratar isso agora, mas todos ali tivemos que concordar. O texto está dizendo exatamente isso, apesar de ser desconfortável nos tempos que nós vivemos dizer essas verdades, né? Quem estava lá entende o que eu estou falando. Ou seja, se a Bíblia diz que isto não é justo, que isto não é da vontade de Deus, a sã doutrina concorda dizendo isso não é da vontade de Deus. Mas tem pessoas que falam assim: puxa, mas será que não tem um jeitinho de eu viver isso mesmo não sendo a vontade de Deus? E ela vai encontrar alguém que lhe diz: sim, dá para viver sim.
Ela vai encontrar um pregador que amacie o evangelho. Ela vai encontrar um pregador que adoce o evangelho. Vai encontrar um pregador que pregue segundo os seus próprios desejos. E é lá que essa pessoa vai se congregar. É ali que ela vai se encostar. Porque esse prega aquilo que não confronta a minha vida. Agora, quando você entende a palavra de Deus e deseja viver a palavra de Deus, você vai sofrer oposição. Saiba disso, se é que você já não experimentou isso. Se você quiser fazer a vontade de Deus, a Bíblia fala que todo aquele que quiser viver piamente vai sofrer perseguição. O que é viver piamente? É o contrário de viver impiamente, né? O ímpio é aquele que rejeita tudo aquilo que se chama Deus. Quem vive piamente é aquele que se submete ao poder, à soberania, à glória, à vontade e, acima de tudo, ao amor desse Deus. O ensino verdadeiro das Escrituras, ele se perde quando o pregador não tem princípios morais. Quando o pregador não tem caráter. Quando o pregador não tem ética. Quando um pregador, ele não faz o que é certo. Fazer o que é certo custa caro. Fazer o que é certo traz para você prejuízos. Quem concorda comigo, por favor, diga amém. Amém. Fazer a coisa certa não é barato e não é fácil. E existem muitos pregadores que não fazem nem porque estão maquinando alguma coisa má, mas porque foram ensinados errado por outros pregadores que também foram ensinados de maneira errada. Mas ao que nós somos convidados nessa noite, irmãos? A crescermos aonde? Na graça e no conhecimento. Isso não é um convite para a Igreja Batista Comunhão somente nessa noite, não. Isso é um texto bíblico que está aqui da época dos apóstolos até hoje, claro para todo cristão. Cresçam na graça e no conhecimento. A responsabilidade de crescer na graça e no conhecimento é sua, é individualmente sua, para cada um de nós aqui. Essa é a responsabilidade de crescermos na graça e no conhecimento. Aqui nessa igreja nós temos oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Oportunidades de crescimento nós temos aqui nessa igreja. Nós somos chamados ao conhecimento das coisas de Deus a todo momento. Eu vou dizer uma coisa aqui que não está no meu roteiro, mas que já estava no meu coração aqui na hora que a gente estava no louvor, falando mais de ti e menos de mim. Você, meu irmão e minha irmã, você só vai entender que você precisa mais de Deus na sua vida quando você verdadeiramente lançar a mão no arado. Se você não tiver com a mão no arado, você não vai sentir necessidade de ter mais de Deus na sua vida. Enquanto você de fato não estiver envolvido na obra que Deus tem para a sua vida, você não vai sentir necessidade nem de graça e nem de conhecimento. Enquanto você estiver escondidinho no seu lugarzinho de conforto, com a sua carteirinha de crente, né? Seu acesso aos locais de reunião, em que você possa dizer a paz do Senhor para todo mundo, e achar que é só isso, e nós temos falado aqui 1000 vezes aqui na igreja, você não foi chamado por Jesus Cristo para fazer culto,
Não foi chamado por Jesus Cristo para fazer parte de um hall de membros de uma igreja e todo domingo vir aqui, cantar louvores, ouvir a palavra, dar a paz do Senhor para os irmãos e ir embora. Não foi para isso que Ele te chamou. Isso que nós fazemos aqui é algo que foi conveniente para nós, na sociedade que nós vivemos, acharmos um espaço para estarmos reunidos de maneira organizada e tal, mas essa não é, o projeto do Senhor não era esse para nós. Na terça-feira nós tratamos desse assunto, numa das terças-feiras aqui. Você vai se lembrar que a missão da igreja não é impor as mãos sobre as pessoas e as curar. A missão da igreja não é distribuir comida para os pobres. A missão da igreja não é visitar asilos. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é o que, gente? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus nos tem ensinado. Essa é a missão da igreja. Se enquanto você está fazendo discípulos, alguém está doente, você pode impor as mãos e orar por elas. Se enquanto você está fazendo discípulos de todas as nações, encontrar alguém sofrendo necessidade, você pode ajudar, uma cesta básica. Se enquanto você está fazendo esse trabalho, você descobrir que tem um asilo que você pode visitar, você visita, mas essa não é a função principal da igreja. Se alguém te ensinou isso, você está enganado. A missão da igreja é ir pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Se nós, se você, se eu não estamos fazendo isso, nós estamos brincando de igrejinha. E nós não sentimos necessidade de buscar a Deus. Não sentimos necessidade de estarmos cheios do Espírito. Não sentimos necessidade de ter mais de Cristo em mim. Não sinto necessidade de que Jesus apareça, porque eu dou conta desse trabalho. Eu dou conta de levar uma caneca de sopa, eu dou conta de levar uma cesta básica, eu dou conta até de orar por um doente. Se ele vai ser curado ou não, tanto faz. Mas se você estiver realmente envolvido na obra que Deus definiu para nós como igreja, você vai entender que você está muito longe daquilo que você precisa. Então, enquanto a gente estiver confortável no salão de reunião, é bem provável que você não sinta a necessidade de buscar mais graça e buscar mais conhecimento. Por outro lado, se você decidir lançar a mão no arado, você vai descobrir que você vai sofrer aquilo que nós acabamos de dizer aqui: oposição. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele sofreu oposição desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Oposição. Antes dele nascer, Herodes quis matá-lo. Durante a sua vida toda, para fazer a vontade de Deus, ele sofreu resistência, até dos seus parentes mais próximos, até dos seus irmãos, que um dado momento acharam que ele tinha perdido o juízo. Os seus próprios irmãos não criam nele. Por isso que quando ele estava na cruz, ele chamou João e falou: João, toma conta da minha mãe, porque os irmãos dele não criam nele, e o seu pai José já tinha morrido. Agora, se nós que somos discípulos de Jesus, nós não estamos sofrendo oposição, tem alguma coisa errada que não está certa. Fecha parênteses. O ensino verdadeiro das Escrituras, ele se perde quando o pregador não tem princípios morais. Isso significa que as intenções desse pregador não são intenções legítimas. O caráter desse pregador não é um caráter legítimo. Ele prega por vários motivos,
mas nunca com a responsabilidade e a preocupação de ensinar a sã doutrina. Porque quando você ensina a sã doutrina, você vai sofrer oposição. Quando você ensina a sã doutrina, a sua igreja tende a esvaziar. E só fica na igreja aqueles que realmente nasceram de novo, somente aqueles que têm em si o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, ou seja, dá ouvidos à palavra de Deus, ainda que essa palavra seja uma palavra de desafio, uma palavra que tire você do seu lugar de conforto. E quando você não está firmado na verdade, irmão, quando você não está firmado na sã doutrina, na doutrina verdadeira, quando você sofre a primeira oposição, o primeiro abalo, você para, porque quando você é ensinado a verdade, Satanás, ele vai te mostrar uma outra verdade, é mentira, mas vai parecer verdade. E como a gente já aprendeu aqui, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quando você não conhece a verdade, quando você não está estruturado na doutrina verdadeira, outra pessoa, um mestre falso, vai lhe apresentar na mesma Bíblia uma doutrina fora do contexto, que vai deixar você confuso, vai deixar você atrapalhado, vai falar assim: puxa, mas será? E essa, irmãos, é a estratégia do diabo desde o início. Ele fez isso no Éden, dizendo: não é bem isso que Deus quis dizer, não. Ele fez isso com Jesus. Está escrito, está escrito, faz assim porque está escrito. E será que você não é alvo desse mesmo tipo de ataque do inimigo? E será que você ainda vai continuar, vai sair daqui ainda achando que você não precisa de graça e conhecimento? Eu vou dizer para você, você pode ficar com raiva de mim, mas vou repetir: se você não tiver com a mão no arado, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Se você não tiver envolvido realmente na obra de Deus, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, achando que tá bom assim. O objetivo do inimigo é atrapalhar a obra de Deus que nós exercemos, lançando dúvida, lançando paralisação, lançando medo. Para você ter vitória na sua carreira diante do Senhor, os seus olhos, eles precisam estar naquele que é o autor e consumador da sua fé. Seus olhos têm que estar em Cristo, e só em Cristo. Irmão, se você conhece a verdade, você não pode ser enganado pela mentira. Se você sabe o que é verdadeiro, na hora que você bota o olho numa coisa que é falsa, você sabe: isso não é verdadeiro, isso é falso, porque você conhece a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. E Jesus disse mais: a tua palavra, Pai, é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. Então, olhar para Cristo não é olhar para uma imagem de Jesus Cristo. Olhar para Cristo não é você, no momento de adoração e louvor, você contemplar a face de Cristo naquele momento de louvor e adoração. Não. Olhar para Cristo é olhar para as Escrituras. Jesus falou: são elas que de mim testificam. O nosso objetivo como crentes, e para isso nós somos criados, é para honrar e servir o nosso Salvador.
Aliás, nosso Senhor e Salvador. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você foi salvo. Você foi salvo para ser um discípulo. Você foi salvo para viver a mesma coisa que os apóstolos viveram, os discípulos da época de Jesus viveram, os mártires viveram, os evangelistas que varreram esse país. Foi para isso que você foi chamado, para dar o mesmo testemunho que eles. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor e fazê-lo conhecido. Para isso você foi chamado. Não foi chamado para ficar guardado na caixa. Não foi chamado para ser omisso. São palavras duras, mas é a verdade. Não foi chamado para se esconder. Não foi chamado para buscar uma igreja de 1000 pessoas e desfrutar dos confortos, das reuniões, do clima, da experiência visual. Não foi para isso. Você foi chamado para botar a cara aonde a luta está mais intensa. Quem lembra do hino 212? 212, né? Da harpa cristã. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, quem é militar sabe do que eu estou falando. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Você foi chamado exatamente para isso. Para na hora que a sua companhia, o seu pelotão, o seu batalhão sofrer um revés do inimigo que você não estava preparado, não estava esperando, é você que tem que estar na frente para repelir esse ataque. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para lançar a mão às armas, claro, armas espirituais, a armadura da fé. Para isso você foi chamado. Mas se você não se alistou ainda nesse exército, mas se você se alistou, mas quer ficar na intendência, né? Lá no rancho, na moita, você não vai sentir necessidade do fuzil, da munição, não vai sentir necessidade do treinamento, não vai sentir necessidade de coisa alguma. Você está na moita, como diz um dos nossos milicosos aqui, né? E a orientação, irmãos, para nós que estamos realmente desejosos de enfrentar essa luta, estar na frente da batalha, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Crescer na graça. Crescer na graça é avançar sempre sabendo que Cristo nos fez aceitos por Deus de maneira definitiva e irrevogável, e não retornar às práticas religiosas que negam a suficiência de Cristo. Eu vou ler de novo. Crescer na graça, avançar sempre sabendo que Cristo nos fez aceitos por Deus Pai. Entenderam? Você vai avançar na luta sabendo que você já pertence a Deus e isso jamais vai mudar. Se você, o Eduardo trouxe uma palavra terça-feira aqui, que como eu sempre falo, eu caí para trás e bati a cabeça na parede. O texto começa assim: você só pode proclamar as verdades do Evangelho. Gente, parece um negócio óbvio. Você só pode proclamar as verdades do Evangelho se você crer em Jesus. É óbvio. Mas tem muito crente que não crê em Jesus.
O que significa não crer em Jesus? Ele não acredita que o que Jesus fez na cruz por ele é suficiente para levá-lo para o céu, sem que ele precise executar qualquer outra coisa. Ele não acredita na suficiência da obra de Jesus na vida dele. Ele acha que ele precisa fazer mais alguma coisa para ser aceito no céu. Se uma pessoa não crê na suficiência da obra de Cristo para a salvação, essa pessoa não crê em Jesus. Ele não crê no Jesus da Bíblia, ele crê num Jesus aí, mas não no Jesus que é Salvador. No Jesus que disse no madeiro assim, ó, está o que, gente? Consumado, está feito, está tudo pronto. Quando ele disse está consumado, o que aconteceu no templo, gente? O véu se rasgou de baixo para cima? Não, de cima para baixo. O véu do templo se rasgou, significa que o acesso a Deus agora é livre para todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Para mim pregar o Evangelho nas ruas, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer que eu já sou testemunha do que Jesus pode fazer na vida de alguém. Eu vou pregar o quê? Eu vou ser testemunha do quê? Se eu não vivi aquilo que eu estou pregando. Eu vou dizer para o outro mendigo, olha, achei onde tem pão, só que eu não comi desse pão. Eu vou dizer, olha mendigo, eu achei um lugar que tem pão, mas eu nunca fui lá. Me disseram, mas eu nunca fui lá. Nunca fui lá comer, experimentar desse pão. Que testemunho é esse? Então, meu irmão, em primeiro lugar, você precisa crescer na graça, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus. Uma vez que você experimentou a transformação do Evangelho na sua vida, agora você pode contar para o outro, olha, eu achei salvação, eu achei pão. Você é uma testemunha de Jesus. Crescer na graça é avançar sempre, crendo que aquilo que Jesus fez na cruz por você foi suficiente para tirar você da condenação eterna e te dar um lugar no reino eterno de Deus. E você chama outras pessoas para vir com você. Porque se você não crescer na graça, você vai voltar às velhas práticas religiosas. Você vai continuar achando que Deus só vai gostar de você se você passar aquele domingo em extrema devoção. Você só vai achar que Deus ama você se você passar a semana inteira sem cometer nenhum tipo de delito. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso, olha, não tem nada que você faça de bom para Deus te amar mais, e não tem nada que você faça de ruim para Deus te amar menos. O amor dele é constante. Deus é Deus imutável, ele não muda. E a promessa dele, a palavra dele não muda. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, mas pastor, eu ainda cometo pecados. Irmão, crescer na graça e no conhecimento é entender pela palavra de Deus que você tem toda a razão. E entender também que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Que se você peca e diz assim, pequei, e você confessa isso a Cristo, a Bíblia fala que Ele te perdoa do seu pecado. Agora, se você peca e fala assim, amanhã eu vou fazer pior, mas se você peca e fala assim, vou continuar, porque eu acho que isso aí não tem nada a ver,
Eu vou continuar pecando, porque apesar de ler na Bíblia que não pode, eu acho que não tem nada a ver. E você vai até achar um pregador que vai dizer para você: não tem nada a ver. Você vai achar um pregador dizendo assim para você: olha, eu ouvi o R.C. Sproul falando isso semana passada, num vídeo que eu vi dele, falando assim que uma moça, antes de se casar, teve um envolvimento sexual com seu namorado, e ela era cristã, e foi procurar o capelão da faculdade, uma faculdade cristã, foi procurar o capelão da faculdade. E o capelão falou assim para ela: olha, na verdade o que você está sentindo é uma culpa baseada num contexto que já está ultrapassado. A forma de vida hoje é diferente. Então, se você compreender a forma de viver hoje, a ética contemporânea, essa culpa você vai vencer. Olha o que o capelão falou para ela. Ela falou: beleza. Ela saiu de lá, mas a culpa ainda estava consumindo a vida dela. Aí ela foi falar com esse pastor, e ele orientou ela o que a Bíblia diz: reconheça o seu pecado e confesse o seu pecado a Deus, e a promessa de Deus é que você vai ser perdoado desse pecado, e você resolve o problema da culpa, porque você admite que pecou e você confessa o seu pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Enfim, crescer no conhecimento, não desfalecer na meditação, nem na prática da palavra de Deus. O pleno conhecimento de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui, o pleno conhecimento de Deus vem através da obediência pela fé das Escrituras, sob a ação do Espírito Santo. O pleno conhecimento de Deus vem através da obediência pela fé das Escrituras, sob a ação do Espírito Santo. E para você obedecer às Escrituras, você precisa meditar nas Escrituras. Quando nós abrimos o culto hoje aqui, nós lemos um texto. Enquanto eu estava lendo, eu pensei assim: puxa, eu acho que o pessoal não está entendendo o texto que eu estou lendo, porque eu li, acho que vários versículos, né? E eu pensei: acho que o pessoal não está entendendo. Por quê? Porque o texto, ele é usado uma linguagem bem culta, né? Se você não parar, assentar, às vezes procurar uma outra versão, procurar um dicionário, pode ser que você não entenda. Agora, se você só ouvir o texto que eu li, e não chegar na sua casa e gastar ali pelo menos uns 15, 20, 30 minutos, uma hora, desculpa, você vai continuar sem entender a profundidade do texto. A responsabilidade, como a gente falou aqui, de crescer na graça e no conhecimento, é de cada um de nós. Mas você só vai ter essa sensação de necessidade se você verdadeiramente estiver envolvido na obra que Deus determinou que nós fizéssemos. Para terminar, pode pôr para nós aí, Tainá, 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. Primeira João, deixa eu ver aqui, não é esse texto aí não, Tainá. Eu vou ler aqui. Capítulo 3, está ali? Portanto, não é esse texto não, eu vou olhar depois. Portanto, aquele que espera que o cumprimento das promessas do Senhor é certo, deve permanecer fiel, e para isso seus pés devem estar firmes na rocha que é Cristo, o Verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus.
A Bíblia fala o seguinte, que aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Ou seja, se você tem essa esperança, você vai viver da maneira que a palavra de Deus quer que você viva. Se você tem essa esperança, você vai buscar que Cristo apareça na sua vida. Se você tem essa esperança, você vai buscar crescer na graça e no conhecimento do Salvador Jesus. Amém, irmãos? Está lançado o desafio, está lançada o alerta, está lançado o alerta, e todos nós agora sabemos o que temos que fazer, e que o Espírito do Senhor possa trabalhar na sua vida daqui para frente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você veio a Jesus, e a palavra de Deus diz que, o que Jesus disse, né? Jesus disse assim, que ninguém vem a mim, se o Pai não o enviar. Veja só, você veio a Jesus porque o Pai, o Criador, Deus, trouxe você até Jesus, e Jesus disse assim, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero que essa palavra entre no teu coração e que você confie nela. Até aqui tudo bem? Agora, resta saber o seguinte: o Pai enviou você a Jesus. Jesus disse que de maneira nenhuma lançará você fora. A questão agora é a seguinte: você está disposto a lançar a mão ao arado? Amém? Você está disposto a lançar a mão ao arado? É o que eu sempre falo aqui: se você fizer isso, você vai abraçar algumas tribulações, oposições. Mas você, sendo discípulo de Jesus, é para isso que você foi chamado, para glorificar o Senhor tanto na vida quanto na morte. Então a decisão que você precisa tomar hoje, ou precisa inclinar o seu coração a isso, é se você está disposto realmente a lançar a mão ao arado. Graça e conhecimento estão à sua disposição. A palavra do Senhor e os ouvidos do Senhor, a sua oração, estão disponíveis para você. Jesus falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso, e se você crê nisso, você deve lançar a mão ao arado. Você deve incomodar seus vizinhos, incomodar seus parentes, ser aquele cara intransigente. Ela vem ele de novo, falar de Jesus. É isso mesmo. Abalar, como dizia dos apóstolos, né? Aqueles que transtornam este século. Então, se você tomou essa decisão no seu coração de lançar a mão ao arado, eu quero orar por você, tá bom? Se você realmente desejar isso, levante uma das suas mãos, ou põe a mão no seu coração e diga ao Senhor que você aceita o desafio e que você confia nele e sabe que ele não vai decepcionar você. Pai, diante do Senhor nós estamos nesse lugar reunidos, e olhando aqui ao redor, ó Pai, nós olhamos que tem cadeiras vazias. Nós temos mais cadeiras lá embaixo, e nós temos mais espaço nesse salão.
E o Senhor tem uma promessa para nós, de que esse piso não vai ser suficiente para comportar as vidas que o Senhor vai mandar para cá, Pai. E os corações, ó Pai, que nessa noite decidiram lançar a mão ao arado, essa decisão, Pai, está diante do Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai valorizar, ó Deus, essa decisão de cada coração, e que eles vão aprender de Ti, Senhor, e que eles vão experimentar do Senhor. Eles vão experimentar, ó Deus, obedecendo a Tua palavra e falando, Pai, às pessoas do Teu amor. Vão obedecer a Tua palavra e vão desejar fazer discípulos, Pai, por onde andarem. Eles vão obedecer a Tua palavra, Pai. Vão sofrer oposição, mas o Senhor vai derramar uma graça cada vez mais abundante sobre a vida deles. O Senhor vai derramar mais conhecimento sobre a vida deles, Pai. Por isso eu os abençoo, Pai, na autoridade do nome de Jesus, e que eles possam, Pai, ainda que chorando, lançando a semente, Pai, como a Tua palavra diz, vão voltar com alegria, com os feixes, Pai, nas Suas mãos. Senhor, essa igreja é do Senhor, esse lugar é Teu, e nós, ó Deus, somos Teus, e a Tua vontade vai ser feita aqui, eu creio, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém comigo. Amém, amém.